Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos novamente ao CDL Summit. Desde já quero agradecer demais. Opa, errei aqui, ó. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Avisar também, caso vocês queiram, estamos com o auditório da CDL aqui aberto para a presença de vocês, caso vocês queiram vir presencial, trocar uma ideia conosco. Então, agora eu vou apresentar para vocês a Alessandra, que veio falar conosco sobre BPO. Ela vem contar o caso, o case do All BPO. Exato. Olá, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Como o Miguel bem me apresentou, hoje eu vim falar um pouquinho sobre financeiro como um todo, né? BPO é um dos tipos de serviço que a gente tem dentro da área financeira, mas como a gente sabe que tem um perfil de muitos empreendedores, de muitos aspirantes a empreendedores, eu queria pedir a permissão para expandir um pouco mais a nossa pauta, não falar de forma tão técnica, tão específica de um serviço, mas sim de forma mais ampla do empreendedorismo, que é para mim um assunto fascinante e apaixonante, e envolver também um pouco o financeiro dentro desse mundo do empreendedorismo, para que a gente possa fazer uma casadinha aí e entender um pouco como é que esse mundo financeiro ele pode estar bem inserido, bem posicionado dentro do empreendedorismo como um todo, tá bom? Então, começar aqui me apresentando, né? Meu nome é Alessandra, como o Miguel falou. Eu sou empreendedora, tenho 2 empresas. Há 6 anos a gente começou a Nova Gestão, que é uma empresa de consultoria empresarial, com foco em processos, em estratégia, em mentorias para empresários. E há 4 anos começamos a OBPO, que é o nosso segundo negócio do nosso grupo, focado em BPO financeiro, que eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo da nossa jornada aí hoje juntos. Sou especialista em finanças, minha formação é em engenharia de produção e ao longo da minha carreira foquei muito nessa área financeira, que era uma das áreas que eu sou apaixonada dentro do mundo da gestão, mas como eu coloquei aqui, a paixão pela gestão ela vai muito além da área financeira. Eu acredito que todos os empreendedores, uma das grandes dores que a gente tem é dar conta de muitas áreas. Não tem como a gente empreender se a gente só vê o financeiro. A gente precisa ver a área de vendas, a área de marketing, a gente precisa entender um pouco de pessoas, entender um pouquinho de inovação de negócios, e por esse motivo eu trouxe aqui que a ideia é falar também de empreendedorismo de uma forma mais ampla. Eu tenho certeza que ontem e hoje, nessa jornada que vocês estão acompanhando junto com a gente, deu para pegar um pouquinho de cada uma dessas áreas, tá bom? Então, vamos lá. Queria começar falando um pouquinho sobre um dos conceitos que eu gosto muito do empreendedorismo, que é sobre estar constantemente incomodado e inconformado. Nos últimos anos, a gente vem ouvindo falar sobre o intraempreendedorismo, que é quando a pessoa ela empreende dentro de um negócio, ou seja, ela não é necessariamente ali a sócia ou o sócio de um negócio. Então, esse conceito de estar incomodado e inconformado, ele tem muito a ver com o conceito amplo do empreendedorismo, que é quando a gente traz a ideia de não estar satisfeito com aquele status quo da relação que a gente está, da empresa que a gente está, ou do negócio que a gente quer construir. Quando a gente tem hoje um mundo que é completamente globalizado, tecnológico, se a gente está parado e se a gente está apenas fazendo a roda girar, provavelmente em algum momento o nosso negócio ele pode morrer, ele pode ser engolido por alguma nova tecnologia, algum outro negócio mais inovador. Então, se a gente como empreendedor ou até mesmo como funcionário, como visionário de negócios, nós não estamos incomodados e inconformados, acreditem, isso pode ser um grande perigo para os negócios. Tem uma vez que eu assisti uma palestra de Márcio Fernandes, que foi eleito o CEO mais admirado do Brasil. Ele é um cara, assim, sensacional, e teve uma frase que ele falou que me chamou muita atenção. Ele falou que se em 2 anos um processo de empresa ele não for modificado, é sinal de que aquilo passou do ponto. Então, ele disse assim, na nossa empresa a gente está constantemente mudando os processos, e o nosso deadline final, ou seja, o nosso marco final são 2 anos. Se 2 anos não mudou, a gente, como gestor, força aquele processo mudar, porque tem alguma coisa errada. Então, acredito que o empreendedorismo ele tem que ser levado com esse conceito de estar sempre incomodado, inconformado com as situações que a gente está. E aí, falando em empreendedorismo, acredito que seria muito importante a gente relembrar as principais dificuldades que nós temos. Fazendo a pesquisa junto com a Endeavor, o que a gente identificou? Que as principais dificuldades que os empreendedores têm são, vou colocar logo as 5 para que a gente possa discutir um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira, a gestão de pessoas. Acredito que todo mundo que já exerceu
a função de liderança dentro de empresas constantemente se vê em alguma posição de, poxa, o que é que eu faço nessa circunstância? O funcionário, ele apresentou tal dificuldade ou tal resultado, o que é que eu devo fazer? Eu acredito que, passando aqui rapidamente sobre cada um deles, quando a gente fala de liderança, a gente precisa lembrar que conhecer as pessoas é o velho back to basic, né? Voltar ao básico. Quando a gente se importa com as pessoas, quando a gente busca conhecer as pessoas, acima de algo técnico, buscando de fato entender aquele ser humano por trás das câmeras, é muito mais fácil a gente conseguir fazer uma boa gestão de pessoas. E está mais do que claro e comprovado que o nosso conhecimento técnico, para quem busca entrar na área, né, do estudo, da universidade, do conhecimento ali de cursos, é muito difícil a gente conseguir ter alguma noção de liderança dentro dessas frentes mais tradicionais que nós temos. Então, é fato que existe um déficit no nosso país de líderes de conhecimento dessa área e, naturalmente, quando a gente fala do empreendedorismo, isso impacta de uma forma muito severa até, quando a gente tem ali diversos empreendedores que estão liderando pessoas, mas não tem nenhuma base. Então, sem dúvidas, a gente poder buscar esse conhecimento é o passo zero inicial de uma jornada de sucesso no mundo do empreendedorismo. O segundo pilar, a gestão financeira, né? Ela que sempre aparece aí para a gente, mais uma vez é uma grande dificuldade. Tem muitos empreendedores que eles começam o próprio negócio, apaixonados pelo que fazem. Uma cabeleireira, ela começa fazendo ali muito bem o serviço dela. Um advogado, ele exerce plenamente as atividades que ele tem. Ou um cozinheiro, ele faz muito bem a comida e vai abrir o seu próprio restaurante. E aí, esses empreendedores, eles têm, às vezes, o core business que a gente fala, que é o foco principal do negócio, muito bem estabelecido, de uma forma muito, com uma qualidade muito alta, mas quando a gente vai para as atividades de back office, que a gente chama, que são as atividades de retaguarda, falta muito know-how, porque eles não foram treinados para aquilo. Então, sem dúvidas, a gestão financeira, ela aparenta sempre como uma dor de pequenos empreendedores que estão, às vezes, sem uma estrutura de retaguarda que dê suporte ali àquele empreendedor. Como terceiro ponto na ordem, temos a burocracia. No nosso Brasil, a gente sabe que tem uma infinidade de impostos, de sistemas tributários, e tudo isso afasta um pouquinho do mundo do empreendedorismo, dificulta os empreendedores saber qual alíquota pagar, qual guia de imposto pagar, e aí ter, de fato, assessores, empresas de qualidade, que a gente possa confiar, faz com que o empreendedor ele se sinta mais tranquilo para tocar o seu negócio, tendo essa base burocrática aí bem atendida. Inovação, né? Falei muito sobre isso no início, sobre estar incomodado e inconformado. Então, a inovação, ela é um pilar que não é mais, assim, um plus, ela é uma necessidade hoje no negócio. Se a gente não estiver sempre pensando em algo diferente, em poucos anos, ou até meses, a gente pode ter um impacto aí muito grande no nosso negócio. E, para finalizar aqui, marketing e vendas, né? Quem nunca começou um negócio e foca muito na operação, esquece de estar ali tracionando o negócio. Até vou trazer um dado mais na frente, que a gente fala de 70%. Então, o tempo do novo empreendedor para a área de vendas, ele tem que estar ali em torno de 70% para fazer o negócio tracionar. Às vezes a gente se apaixona, eu falo isso por ter vivenciado nos últimos anos, se apaixonar tanto pelo negócio, pela operação, que a gente está ali construindo o produto ou o serviço e acha que a venda vai bater na porta, quando na verdade a gente tem que estar com os dois pés ali ligados nessas duas frentes. Então, falando aqui dessas principais dificuldades, é importante lembrar que compartilhar conhecimento e cooperar, né, um evento como esse, trocas que a gente tem, por exemplo, na CDL, com vários eventos que nós proporcionamos, fazem com que a cooperação e a troca de conhecimento, ela não fique uma coisa fixa e engessada a algumas pessoas. A gente faz com que toda a população que se dispõe a estar nesse tipo de evento possa fazer essa máquina girar de uma forma muito mais quente, de uma forma muito mais proativa para cada um de nós. E aí, quando a gente entra agora dentro desse aspecto da gestão financeira, né? Eu espero que todo mundo já tenha, dentro dessas dificuldades, ouvido outras palestras do nosso Summit, e agora a gente vai focar um pouco mais na área financeira. Será que o problema da sua empresa, do seu negócio ou do negócio que você vislumbra construir, ele de fato impacta a vida das pessoas? A gente sabe que quando a gente faz aquela coisa muito bem feita, é difícil às vezes olhar se estamos tão apaixonados pelo negócio a ponto de pensar assim, poxa,
todo mundo vai precisar disso, ou várias pessoas vão querer. De fato, isso impacta na vida das pessoas, ou seja, eu estou falando, eu entrego a minha oferta, né? Eu tenho o meu negócio ou trabalho numa empresa. Será que existe uma demanda realmente que vai ter ali a necessidade daquele negócio? Isso parece não ter a ver com financeiro, isso fala muito do modelo de negócio, mas sem dúvidas, o financeiro, a fonte da receita, ela tem que ser olhada para que a empresa ela tenha prosperidade. E essa frasezinha aí, bem básica, mas que de básico ela não tem nada, é que empreender nada mais é do que receita menos despesa, tem que ser acima de zero. Ou seja, quando a gente fala de um negócio, a gente fala de ter algum tipo de lucratividade. Então, se uma empresa, qualquer que seja o segmento, qualquer que seja o tempo de idade que ela exista, se ela tem essa receita menos despesa acima de zero, isso já é um ponto que o quê? Existe ali um negócio, existe ali uma função na sociedade que faz com que a máquina ela consiga girar. Então, quando a gente para assim, pensa, poxa, faz sentido esse negócio, faz sentido esse projeto, vamos tentar desenhar e ver o que a gente consegue ali de superávit, né, que é no caso algo acima de zero. Muitas vezes a gente está buscando por um ponto de equilíbrio, que nada mais é do que ter ali as receitas e os custos, as saídas igual a zero. Já é um básico, mas o que a gente tem que buscar, claro, é acima de zero. A gente sabe que todo início de negócio, muitas vezes essa conta não fecha, mas tem que existir um projeto, um plano, um orçamento, para que alguma hora isso faça acontecer. E aí eu gosto também muito desse conceito que está muito falado hoje na internet, que chama equity, né? Que não é o quanto você ganha, é o quanto você vale. Quando a gente fala aí de unicórnios, por exemplo, o Uber, o Nubank, empresas que são gigantescas, muita gente fica na internet falando, poxa, mas como é que essa empresa vale tanto se ela ainda não dá lucro? Então, existe muito a questão do investimento, ou seja, muitas vezes o negócio ele não está ali gerando lucro naquele momento, mas ao longo dos anos, quando a gente consegue colocar uma perspectiva maior, a lucratividade ela é gigantesca. É o caso desses exemplos que eu acabei de dar. Então, às vezes, isso vale não só para a empresa, mas vale também para a gente como pessoa física. Às vezes, a gente pode não estar ganhando tão bem quanto queria, o funcionário, o dono, mas, poxa, qual é o valor que você está gerando? Quanto você está conseguindo agregar no mercado? Pode ser que naquele momento a situação ela esteja desfavorável, mas a gente tem que buscar, independente de salário, independente de lucro da empresa, tornar pessoas ou empresas mais valiosas. Quando a gente consegue fazer isso, o futuro ele vai mostrar que todo aquele investimento ele vai fazer sentido. E quando a gente fala, por exemplo, de empresas como essas que eu acabei de falar, o Nubank, por exemplo, ele hoje já mostra que gera lucro no mercado. Então, a valiosidade dessa empresa ela é astronômica, né? Como eu falei, são unicórnios aí que a gente tem, empresas que valem muito, muito, muito. E não necessariamente ela está ali fazendo lucro naquele momento. Então, o equity, que a gente chama justamente o quanto aquela empresa ela está fazendo valor no mercado, que alguma hora aquele valor vai ser revertido em dinheiro, né? Com certeza. E essa frase também para mim que representa muito, que é o que mata o empresário é o tal do custo fixo e da vaidade. Entrando aí de forma um pouco mais técnica dentro da área financeira. A gente sabe que as empresas elas têm custos fixos e custos variáveis. Os fixos são aqueles que vão ter todos os meses e os variáveis eles podem ter ou não. Custos fixos, vou dar um exemplo de, a gente está falando agora sobre advocacia, sobre esse segmento, vamos falar um pouco desse mercado. Quando a gente fala, por exemplo, de advogados, o que seria um custo fixo? Poxa, vou abrir meu escritório de advocacia. E aí, se eu for para um prédio que tem um aluguel de X, que tem uma taxa assim, se eu for alugar, por exemplo, uma máquina de café que tenha tal valor no mercado. Quando a gente infla muito esses custos fixos, muitas vezes isso pode estrangular o negócio. Então, hoje, inclusive, com a internet, com o home office, muitas empresas fizeram essa mudança, que é o quê? Pegar os custos fixos e baixar o máximo possível, e a empresa ela fica com uma flexibilidade maior até de ousar em relação a alguns investimentos. Então, quando as empresas, principalmente, começam com um custo fixo muito alto, aquilo às vezes sufoca o empresário a ponto de ele não conseguir fazer investimentos até mais estratégicos em áreas de tecnologia, em áreas de investimento que possam retornar para ele no futuro, de inovação e tudo mais. E vaidade também, porque a gente sabe que é um ambiente que é muito competitivo. Então, infelizmente, se o empresário, ele cai um pouco nesses dois pontos, no custo fixo, na vaidade, isso pode impactar no negócio dele. Então, isso não é uma receita de bolo, não é uma coisa que tem que ser assim para uma pessoa ou para outra, mas é importante estar com isso atento, porque nem todo mundo consegue, às vezes, começar um negócio já com estrutura de empresas que têm um porte maior, que têm mais tempo, que têm mais vivência, conseguem fazer isso acontecer. Beleza?
E aqui esse cara, não sei se vocês conhecem, mas é o tal do Flávio Augusto. É ele que tem um negócio bilionário, né? Vários negócios. Na verdade, acho que a cada 6 meses aparece a compra dele em um negócio. Acho que o mais recente que eu vi foi da Escola Conquer, que eles compraram. E ele tem uma trajetória muito bacana, né? Muito íngreme dentro do nosso país. E ele fala aqui 2 coisas que me chamam muita atenção na área financeira. O primeiro gerar caixa no negócio está muito mais relacionado a formatar o melhor modelo de negócio do que a execução propriamente dita. Então, quando a gente fala de modelo de negócio, isso tem muito a ver com a gestão financeira e com a lucratividade. Eu vou dar um exemplo de um negócio dele que é o que ele mais fala, né, que tem uma robustez maior, que é o WhatsApp. É um negócio de escola de inglês. Eles criaram na pandemia uma plataforma que eles vendem cursos de inglês e com escalas gigantescas. Agora, imagine que, por exemplo, aqui em Natal, que é onde a gente está transmitindo esse evento, a gente tem uma escola de inglês que tenha uma qualidade excelente, que tenha professores renomados, que tenha uma estrutura física muito bacana, que tenha uma história, ou seja, que tenha uma autoridade. Se a gente tem uma escola dessa, mas ela tem uma limitação física de, eu só atendo, por exemplo, alunos presenciais, eu só consigo atender, 5 alunos por dia. Se a gente tem esse tipo de limitação, a escola ela pode ter uma qualidade excepcional, mas o modelo de negócio vai travar o crescimento. Então, quando ele fala aqui que o modelo de negócio, ele representa muito na lucratividade, a gente precisa estar com isso muito atento, principalmente quando a gente vai gerar um novo negócio ou quando a gente já tem um negócio, mas a gente olha para aquela realidade e fala, a geração de caixa dessa empresa não atende ao que eu quero. Então, é preciso pilotar um novo modelo, ou adaptar, ou gerar um modelo de negócio interno dentro da empresa, mas que tenha alguma coisa diferente. E isso, claro, se a gente estiver incomodado com a realidade atual. Se não for o caso, tudo bem, a gente mantém. Mas o modelo de negócio, a gente não pode subestimar o quanto ele representa dentro de uma estrutura financeira de qualquer empresa, seja ela pequena ou empresa maior. E o segundo ponto aqui é justamente sobre, independente da área, se você formatar bem e tiver uma execução correta, é só fazer as contas no final do ano. Então, o que ele traz é muito assim, que se o modelo ele for bem formatado, a execução, ela tem que ser garantida ali, mas ela é como se fosse mais fácil de fazer a gestão no dia a dia. Se a gente tiver um modelo de negócio que não é bem formatado e uma execução muito boa, aquilo não vai gerar caixa. Quando a gente fala de finanças, é difícil a gente focar apenas nessa área. É difícil a gente ter um olhar, uma lupa ali muito estreita. A gente precisa olhar de uma forma muito mais ampla, muito mais estratégica e sistema. Às vezes, um problema na área financeira, ele é resultado de um problema de uma área, por exemplo, do modelo de negócio. E a gente acha que é um problema financeiro. Por isso que é difícil a gente falar de financeiro sem envolver essa parte mais estratégica e externa. E aí, o próprio Flávio Augusto, eu aproveitei para trazer aqui, ele trouxe 4 conselhos a um jovem que decidiu empreender. E esses conselhos foram, primeiro, não espere apoio no começo, né? A gente escuta muito falar isso, sobre muitas pessoas que não apoiam o empreendedorismo, às vezes que tem alguém que teve um caso de insucesso e acha que essa pessoa também vai ter. Mas eu queria focar nesses 2 do meio. Dedique pelo menos 70% do seu tempo a vendas, né? Eu comentei que ia falar sobre isso, então muitos empreendedores, eles não priorizam as vendas achando que vai ser fácil de vender, quando na verdade ele fala aqui, né? No caso dele, de Flávio Augusto, que ele priorizou isso e foi isso que fez o negócio dele performar muito bem ao longo dos anos. E a terceira dica é de olho no fluxo de caixa, principal causa de morte das empresas, ou seja, o que ele fala é: beleza que você tem um negócio bacana, você tem um produto ou um serviço que entrega no mercado, mas não acha que ele vai se vender sozinho e não acha que porque entrou dinheiro, entrou venda, você está garantido. Não, olha, você tem ali um painel como um carro, você tem um painel da sua empresa. Olhe para suas vendas, olhe para o seu fluxo de caixa. Vai começar a empreender, comece daí. Depois você pode lapidar outras áreas, mas não esqueça essas 2, tá bom? E a última é a hora de trabalhar agora, né? Ele fala muito sobre os jovens terem muita energia, muita força e que se a pessoa tem essa dúvida de empreender, agora é a hora, porque é onde você vai conseguir mais, colocar mais energia, mais tempo no sonho da sua vida, que muitas vezes pode fazer toda a diferença no seu futuro. E entrando aqui sobre a área financeira, temos esse dado aqui, triste dado, mas que a gente tem que falar, que é 51% dos brasileiros
não faz nenhum controle mensal. Então, quando a gente fala, no slide anterior a gente falou sobre de olho no fluxo de caixa, e a gente não consegue ter um fluxo de caixa de forma segura e completa se a gente não tiver o tal do controle, que muitas vezes é chato, é um controle que demanda muito tempo no dia a dia, demanda uma energiazinha para quem não gosta de estar ali naquela miudeza, seja num papel e caneta, seja numa planilha de Excel, seja num sistema, mas sem isso a gente não consegue entender o que está acontecendo e seguir adiante. Aqui são alguns exemplos de matérias que falam sobre o sucesso das empresas, ele é minado por erros financeiros, né? Então, isso só justifica a importância da gente olhar para o controle financeiro. E aqui fica a reflexão, né? Para quem quer empreender, para quem já tem uma empresa, poxa, será que você investe tempo para controlar o seu financeiro? E isso vale também para a pessoa física. Quando a gente fala de empresa e de pessoa física, muito do que a gente aplica em uma das áreas se reverte na outra. Dentro hoje do BPO financeiro, a gente atende diversas empresas que ainda misturam a pessoa física da pessoa jurídica. E o impacto que isso tem é gigantesco, porque a gente não consegue ter uma boa análise crítica de indicadores, de metas, de desempenho, se a gente tem essa mistura. Então, investir tempo para controlar o financeiro, o ideal é que a gente faça tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. E aqui a gente fala sobre o que resulta em 100 milhões de brasileiros, né? O que é que esses dados mostram? Que a gente não analisa os gastos que podem ser diminuídos. Se eu não olho os meus gastos, eu não sei o que pode ser diminuído. Eu estou numa caixa preta, não tenho ali uma visão do que pode ser modificado. Segundo ponto, não analisa a viabilidade de possíveis investimentos. Então, poxa, já aconteceu demais. Clientes chegaram lá, Alessandra, eu estou com potencial investimento aqui para entrar no meu negócio, mas eu não consigo apresentar para esse cliente uma DRE gerencial. Então, corra para mim, vamos organizar 2021 inteiro para que eu possa ter esse dado para o investidor mostrar. Então, se a gente não se prepara antes, às vezes a gente pode perder uma excelente oportunidade por não estar com esse dado em mãos e fácil. E não estabelecer metas, né? A gente sabe que o ser humano, ele é naturalmente preguiçoso, então a gente precisa de metas para que a gente possa alcançar degraus maiores. Então, se a gente não tem dados financeiros claros, a gente não vai conseguir estabelecer metas e, naturalmente, fazer com que a empresa cresça olhando esses números. Então, a gente falou de problemas de empreendedorismo, falou sobre essa grande dificuldade dentro do controle financeiro. E quais são as dicas, afinal, né? A gente já viu muita coisa ali que pode melhorar, mas o que a gente pode fazer daqui em diante? Aqui a gente colocou 3 dicas para facilitar aí a iniciar a organização sobre esse mundo. O primeiro é olhar para o financeiro. Tem muitos empresários, tem muitas pessoas que falam assim, não, o negócio está tão feio que eu não vou nem abrir aqui para nem enxergar o buraco. E a gente sabe que isso é um problema que é completamente... aumenta muito mais o problema se a gente não consegue olhar para o financeiro. O segundo ponto é, ou eu busco ajuda, ou eu estudo. E aí eu entro muito nessa questão da solução. Se o empresário, ele não quer ele mesmo estudar, ou seja, ele mesmo fazer, ele precisa buscar ajuda. E aí, por exemplo, numa área financeira dentro da empresa, ou ele parte para a contratação de um funcionário, de uma equipe de pessoas, ou ele parte hoje para a solução do BPO financeiro, que é quando ele vai contratar uma empresa para assumir o setor financeiro do seu negócio. Então, assim, aqui a mensagem principal é, não dá para negligenciar a área, não dá para não fazer as atividades, mesmo que seja empresa pequena, mesmo que seja empresa que esteja iniciando as suas atividades. E aí aqui a gente está trazendo algumas opções de solução para quem está aí do outro lado da telinha conseguir visualizar o que é que para o seu negócio faz mais sentido. Aqui a gente não pode trazer receita de bolo. Quando a gente fala do mundo da gestão, é muito comum as pessoas quererem pegar aquilo ali e copiar. Não, fulano fez daquele jeito, eu vou replicar. Mas cada pessoa, né, cada empresa, ela tem a sua individualidade. Uma empresa que está no seu primeiro ano de vida, ela não pode se comparar com a empresa que está no seu terceiro, no quarto, no quinto ano. Então, é importante analisar o seu negócio, o momento atual que ele está, para que a gente possa vislumbrar aí uma ajuda externa, ou eu resolvo internamente por enquanto, mas no próximo ano eu faço essa mudança. Cada um tem que fazer essa análise individual. E a terceira e última dica é ser pragmático, ou seja, controlado e objetivo. Então, se eu tenho ali a noção já do meu financeiro, não adianta eu florear, ou seja, não adianta eu querer um resultado e, de alguma forma, maquiar ali para ver aquilo acontecer. Eu preciso ser pragmático e objetivo, eu preciso trabalhar com indicadores. Alessandra, mas como assim? A gente tem aí, por exemplo, um indicador super importante chamado margem de contribuição,
que a gente vai falar um pouco mais na frente. Existe o market share, existe ali, por exemplo, a comparação que a gente pode fazer em relação a isso. Poxa, eu tenho um segmento, por exemplo, de supermercado, de mercadinho. Qual é a margem de contribuição que a média no meu segmento tem? É 10, é 5, é 20, é 50%? Então, assim, se eu consigo ter esses dados de uma forma mais clara, pesquisando, contratando consultorias, conversando com pessoas, eu consigo ser mais objetivo e comparar se o meu resultado, ele faz sentido no meu negócio, ou se não, se eu estou muito fora, ou se eu estou muito acima, para que a gente possa, de fato, trilhar um plano de ação e buscar uma melhoria, um desempenho melhor para o nosso negócio. Aqui é um exemplo de um aplicativo que eu uso pra caramba. É um aplicativo de pessoa física, mas a ideia aqui é que a gente possa trazer a ação. Ou seja, não é necessariamente trazer exatamente a ferramenta que você pode usar, ou a ferramenta que fulano utiliza e vou copiar. A importância aqui é falar sobre ter uma ferramenta que possa controlar o financeiro do seu negócio, o financeiro da sua pessoa física e fazer com que essa roda gire. Ou seja, o passo 1 para esse financeiro organizado é, de fato, o controle, é, de fato, sentar a bunda na cadeira e colocar cada um desses gastos que façam sentido. E o segundo ponto, né, uma vez que a gente tem isso controlado, a gente fala aqui sobre a conciliação bancária, já é uma parte mais técnica do financeiro, mas vamos aqui sempre trazer exemplos, ilustrações, para que fique um pouco mais claro. Imagina que você tem ali a sua movimentação do dia a dia da sua empresa e você não consegue ter esse controle tão pequeno ali do que saiu. Ah, Alessandra, mas eu coloco sim o que gasta, eu coloco o que, por exemplo, ficou pendente para pagar, beleza. Mas e aquela taxazinha pequenininha ali que sai do boleto, da liquidação do boleto do seu banco? E aquele TED que foi pago e o banco cobrou uma taxa de R$ 9,40. Então, tudo isso precisa ser conciliado, ou seja, essa já é uma dica muito, muito, muito rica para quem tem empresa, que é fazer o trabalho do financeiro diário bem feito. E dentro desse trabalho, a gente tem ali inicialmente o registro dessa informação e aqui eu já trago essa ideia da conciliação bancária também. Opa! O segundo ponto é a categorização, ou seja, uma vez que eu tenho esse controle bem feito, eu preciso categorizar. Eu vou dar um exemplo da pessoa física. Se eu tenho a possibilidade de... Eu tenho um salário, vamos supor, o salário é de um salário mínimo, R$1.100, certo? Eu tenho aquele salário, mas eu não posso gastar 100% daquele salário com moradia, né? Porque vai faltar para outra coisa. Isso vale para as empresas. As empresas têm que ter um planejamento orçamentário que mostre onde é que elas podem gastar com cada área. Poxa, na minha empresa eu quero gastar até 40% com mão de obra direta, ou seja, com pessoas, com funcionários. Não, na minha empresa eu gasto até 20%, porque para a estrutura orçamentária da minha empresa faz sentido assim. Então, isso vai fazer com que a gente vá desenhando esse planejamento orçamentário e fazendo com que não fique aquela coisa, poxa, será que eu posso comprar isso? Será que eu posso comprar aquilo? Não fique no subjetivismo. Eu preciso ter dados. Eu tenho ali 10% para um investimento com tecnologia. Eu posso fazer contratação desse software? Eu posso contratar um desenvolvedor para a minha empresa? Está dentro do meu percentual? Tá, legal, vamos ver essas opções. Se não está dentro desse planejamento orçamentário, aí eu preciso frear um pouquinho, eu preciso refletir se aquilo ele pode caber no meu negócio. Se couber no meu negócio, eu preciso muitas vezes reajustar ali aquelas linhas dentro do planejamento para fazer aquilo acontecer. E aí a gente vai e volta e não esquece do tal dos indicadores, né? Quando a gente faz o nosso trabalho diário bem feito, isso precisa resultar em indicadores, em dados, que nós possamos chegar no final da semana ou no final do mês, olhar para aqueles dados, entender o que eles trazem de volta e tomar decisões. Quando a gente fala muito de gestão, existe um conceito chamado PDCA, que é o planejar, o fazer, o agir e corrigir. Então, eu só consigo fazer isso, ou seja, essa roda girar, fazer com que eu planeje um orçamento, eu executo, eu controlo e eu vou melhorar. É um circuito que vai fazendo a gente sempre buscar algo melhor, né, para o dia de amanhã, para o outro mês. Então, os indicadores, eles vão fazer com que esse circuito PDCA, ele faça sentido, ele faça acontecer. Aqui são exemplos de gráficos, onde a gente consegue ver. Aqui nessa evolução mensal, nós conseguimos ver que essa empresa, por exemplo, ela está todos os meses com o verdinho ali acima do vermelho, ou seja, a empresa ela teve sobra de caixa todos os meses. Mas eu consigo ver claramente
que o penúltimo mês, que é o mês de julho, ele teve um superávit maior. Então, assim, se eu tenho essa informação visível e clara da minha empresa, eu consigo tomar decisões, eu consigo saber, poxa, será que julho do próximo ano esse cenário também vai se repetir? Porque, por exemplo, é uma empresa que tem sazonalidade, ou o contrário, eu vou investigar o porquê daquilo aconteceu e replicar isso em dezembro para fazer o meu caixa também aumentar. Apesar de parecer, algumas pessoas vão achar isso simples, outras pessoas vão achar isso complexo demais, mas, infelizmente, a gente está falando da realidade das pequenas empresas do nosso país, onde a maioria não tem esse tipo de controle financeiro. Hoje nós temos, felizmente, com a tecnologia que está aí a todo vapor, a gente tem softwares, a gente tem plataformas que têm um custo-benefício que permitem com que a pequena empresa ela consiga ter uma ferramenta que atenda bem, que consiga gerar eficiência e trazer dados e indicadores, né? Hoje, se a gente colocar no Google, a gente vai ter uma infinidade de exemplos de ferramentas e sistemas para todas as áreas. Basta a gente parar, estudar e pesquisar um pouquinho sobre isso. Então, a gente está vendo aqui, poxa, Alessandra, esses gráficos são bacanas e tal, mas o trabalho começa com um trabalho de formiguinha. Ele não começa bonitinho assim, ele termina bonitinho assim, ele começa, de fato, com um trabalho um pouco mais maçante, diário, de construção, para que a gente possa, no final de um período, ter o dado aí muito mais claro e visível para as pessoas fazerem essa atuação. Aqui mais indicadores, né? Eu falei um pouquinho sobre fluxo de caixa, então aqui é um exemplo dele, do Bendito Cujo, quando a gente consegue visualizar ao longo do tempo para onde vai o nosso dinheiro. Se eu perguntar agora para você, em dia 31 de dezembro desse ano, quanto é que vai ter o caixa da sua empresa? Muitas vezes, a gente poderia ter esse dado. Se a empresa ela tem uma sazonalidade, ela tem um ciclo, ela tem clientes recorrentes, ela tem despesas ali fixas, a pessoa já conseguiria ter esse dado. Poxa, Alessandra, dia 31 de dezembro de 2021, eu vou ter R$100.000 na minha conta bancária da minha empresa. Mas a gente não consegue fazer isso de uma forma tão eficiente se nós não tivermos os dados bem estabelecidos, como eu falei, e uma ferramenta própria e adequada para fazer aquilo girar, ou seja, para mostrar para todo mundo que tenha a possibilidade de visualizar o dado, isso de uma forma simples e clara. Quando a gente fala de empreendedorismo no Brasil, a gente atua em diversas empresas, em diversos estados, e só o que a gente vê é ineficiência, ou seja, às vezes para a informação sair, é só o que eu escuto no dia a dia. Não, Alessandra, eu consigo até ter essa informação, mas eu tenho que ligar para o setor tal, aí eu espero uns dias para acontecer, ou eu espero que tal pessoa dê a permissão, e tudo isso, tempo, vai perdendo a eficiência do dia a dia. Só o que eu escuto falar são negócios que no dia, por exemplo, 10, 20, diz assim, não, ainda não fechei o meu mês anterior. Poxa, como é que você está no final do mês e você não tem o resultado do mês anterior ainda visível e claro? Você perdeu 20 dias de plano de ação, porque se você não consegue ver o dado do mês anterior de uma forma clara, você poderia já estar agindo sobre aquilo. Então, assim, ao meu ver, o fluxo de caixa, eu até hoje vim com a camisa da empresa, que a camisa escreve assim, faturamento é ego, lucro é conceito e caixa é rei, caixa é rei. Eu não estou falando que só tem que olhar o fluxo de caixa, o faturamento também é importante, mas não é ou, é e. A gente tem que ter esses dados aqui de forma clara. Tem até um cara que eu sigo nas redes sociais, que ele tem uma frase que assim, é impactante, mas que, ao meu ver, tem o seu efeito. Ele fala assim, cara, se você não tem o fluxo de caixa da sua empresa, você está brincando de ser empresário. Ele fala, empresário, ele tem que ter o fluxo de caixa da empresa dele na cara dele, tem que estar com aquilo, ó, girando e fazendo acontecer a todo momento. Então, fica essa reflexão aí, caso a gente esteja aí com dificuldade em ter esse tipo de relatório, por exemplo, nas nossas mãos de forma rápida. E ali também são exemplos de alguns indicadores que nós temos, aqui de inadimplência, mas, Alessandra, o que você está querendo mostrar com isso? Que se a gente tem o percentual ali fácil, a gente tem isso no nosso celular, isso faz com que a velocidade de tomar a decisão ela fique muito mais rápida. E aqui, para finalizar a questão dos indicadores, nós temos esse exemplo ficou um pouco mais técnico aqui, analítico, mas a ideia é que a gente possa entender que o mundo das finanças é um mundo onde a gente precisa se debruçar um pouquinho sobre esses índices. Se nós, como empreendedores, não temos essa vontade, essa iniciativa, esse interesse, tem que ter alguém da empresa que faça, seja um sócio, seja um funcionário. O ideal é que não seja só um funcionário, porque
para que a gente não fique, né, tão distante dessa realidade. Então, os indicadores, aqui são indicadores básicos. Alessandra, me diga aí os principais indicadores que eu tenho que ter, independente do tamanho da minha empresa. Obviamente, você vê a receita da sua empresa e vê se ela tem mais de uma categoria, quais são as receitas que você tem. Você saber quais são os custos, nós precisamos diferenciar custos de despesas. Eu não vou poder me alongar muito aqui nessa discussão, mas assim, não é qualquer saída que tem que ser justificada com o nome que for. A gente tem que saber diferenciar para que a gente possa ter esses indicadores. Margem de contribuição, quando a gente trabalha aí com custos, por exemplo, de um restaurante. Poxa, como é que eu vou precificar o prato do meu restaurante se eu não sei quanto é que é a margem de contribuição daquilo? Então, é um indicador super importante, ele vai ser composto pela receita e pelo custo. Ao meu ver, a margem de contribuição, ela mostra muito, a gente pode comparar muito bem negócios do mesmo segmento. Quando a gente tem isso claro, a gente consegue, às vezes, de forma muito clara, assim, de uma forma muito objetiva, entender qual é o problema. Lembra que eu falei no início, o financeiro não necessariamente ele está ali mostrando o resultado final. Ele está, às vezes, apontando, ele vai acender uma luzinha vermelha em algum lugar. Quando você tem uma empresa bem estruturada, que tem esses indicadores, você olha aquele dado e faz, está aqui o problema, né? Uma pessoa experiente, está aqui o problema, vamos corrigir. Por que esse indicador está assim? Por que o percentual aumentou? Por que fez essa diferença? Poxa, eu já trabalhei muito com consultores, até de mercados diferentes, que falavam assim, poxa, no mercado tal, o percentual é assim, mas o modelo de negócio é parecido com o seu, não faz sentido. Eu lembro de muitas concessionárias que a gente fazia o modelo de negócio e assim, poxa, tá claro, esse negócio aqui não faz sentido por causa desse percentual, ou o contrário. Então, ter esse dado de forma clara, como eu falei, ele é assim, divisor de águas para o sucesso ou não de um negócio. E quando a gente vai ali para o lado direito do indicador, a gente tem o resultado operacional, que é a geração de caixa da empresa, né? A gente fala aí muito do EBITDA, que nada mais é do que a possibilidade dessa empresa gerar caixa. Vou dar um exemplo. Imagina que uma empresa ela pegou um empréstimo e ela está pagando juros altíssimos desse empréstimo. E aquilo faz com que a empresa ela tenha um resultado muito baixo. Mas pode ser que esse resultado esteja camuflado pela taxa de juros que essa empresa paga. Então, se a gente consegue separar esses dados, a gente consegue ver se a geração de caixa daquela empresa, ela é bacana, ou seja, eu não estou vendo só o resultado final, eu estou vendo o todo. Alessandra, se uma pessoa, um colega meu, me ofereceu para comprar a empresa dele ou para ser sócio dele, cara, veja o resultado operacional, a geração de caixa daquela empresa, não veja só o final ali do saldo bancário, não. Veja esse dado que ele vai trazer muita informação para o seu negócio. Ali a gente fala também de investimento, né? A importância de separar. Eu tenho um salão de beleza. Poxa, eu vou comprar aqui um ar-condicionado para minha empresa. Aquilo é um investimento. Então, a gente precisa colocar as coisas no seu lugar para poder, no final do mês, ter uma análise crítica de tudo isso e conseguir enxergar para onde foi o dinheiro. E, por fim, atividades de financiamento, que eu falei que são as questões de juros, né, onde a gente precisa ali da entrada do dinheiro, da saída, mas não necessariamente aquilo faz parte do resultado operacional da empresa, tá? Algumas perspectivas futuras que eu sempre gosto de trazer nessa conclusão do nosso papo. O primeiro é que o futuro da indústria bancária é sem dinheiro, é sem papel, totalmente direcionado por IA, que é a inteligência artificial, e sem bancos físicos. Então, a gente está vendo aí a desbancarização no Brasil, ela está diminuindo, a pandemia ela fez isso acontecer, e sem dúvidas a gente precisa estar atento a isso. Se o nosso negócio ainda depende disso, eu trabalho muito com finanças, né? No dia a dia a gente vê muito essa questão de emissão de nota, de cupom fiscal, então muita coisa mudou dos últimos anos para cá e de fato as coisas, a tendência é que a tecnologia ela faça isso acontecer de forma ainda mais rápida. O segundo a tecnologia torna o que é escasso em abundante. Então, eu falei sobre, por exemplo, pequenas empresas usarem softwares que muitas vezes têm um alto potencial de entrega e têm um custo-benefício, às vezes são até gratuitos. Né? No passado, só grandes empresas poderiam ter RPs. Hoje em dia, não. Hoje em dia, pequenas empresas conseguem ter ali acesso a uma tecnologia que há 10 anos atrás grandes empresas não tinham. Então, vamos nos beneficiar disso. O terceiro o melhor e o pior ainda estão por vir, é tudo numa magnitude maior. Então, a gente tem que entender que tem até um livro chamado Abundância, que ele fala muito sobre isso, que é o quê? A gente visualizar no futuro, o que está mudando para melhor. Então, poxa, tem gente que fala, é mais fácil empreender hoje? Não, é mais difícil porque a concorrência é muito alta. Eu vou falar um pouco até do meu negócio. Hoje, meus concorrentes estão no Brasil todo, mas meus clientes também estão no Brasil todo. Então,
para onde eu vou olhar? Eu vou olhar para a escassez da concorrência, eu vou olhar para a abundância dos clientes. Não estou falando aqui uma receita de bolo, não é o certo e errado, mas é questão de perspectiva. Ou torna muito mais difícil, ou torna um pouco mais fácil. O penúltimo ponto é, os novos negócios têm que caber no celular, falamos aqui muito de indicadores, de gráficos, né? Tudo isso tem que estar na palma da mão. A gente fala aqui no celular, mas é numa ferramenta de tecnologia que seja fácil. E último e tão importante, que merece atenção especial, é a confiança. Será a moeda mais cara. Cada um da gente, se a gente for olhar como carreira, todo mundo tem que buscar ser uma pessoa de confiança, porque aquilo gera negócio, aquilo faz com que a gente tenha credibilidade no mercado. Os softwares de inteligência artificial estão tendenciando para isso, que é o quê? Como é que eu consigo saber se aquela pessoa é uma pessoa de confiança? Isso gera um score de crédito muito mais baixo, isso gera uma possibilidade de investimento, isso gera uma infinidade de vantagens ou de desvantagens a depender. Então, de fato, quando a gente olha para negócio, empreendedorismo, confiança nas pessoas, na execução, nos projetos, ela gera, sem dúvida alguma, muito dinheiro e uma gestão financeira mais tranquila. Opa! E aqui, falando de forma geral sobre quando a gente fala de dinheiro, a gente só pensa naquela questão quantitativa, mas lembrar que hoje existem 5 tipos de riquezas, né? Riqueza financeira, que a gente fala aí muito de bens materiais, riqueza social, que é a riqueza voltada a status, riqueza de tempo, de liberdade. Será que a gente está olhando para uma coisa ou está olhando para outra? Será que tem que ser uma escolha, né? Riqueza de vitalidade, que é voltada à saúde, e de paz. Isso aqui a gente pode colocar muito na pessoa física, mas também vale para a pessoa jurídica. Capitalismo consciente, será que as empresas hoje, ESG, que está se falando tanto, será que as empresas elas têm que olhar apenas para o lucro? Porque quando a gente coloca isso daqui nas empresas, o que é você proporcionar tempo para os seus colaboradores? O que é você ter ali uma vitalidade e mais de saúde? Tudo isso são riquezas que são geradas também. E aí, uma frasezinha final aí para que a gente possa concluir o nosso papo. O apetite que você tem para desafios e oportunidades que lhe tiram da zona de conforto dizem muito do futuro que você terá na carreira. Como diria John Maxwell, você pode medir um líder pelo tamanho dos desafios que ele assume. Ele sempre procura algo do seu próprio tamanho. Ou seja, a gente começou falando de dificuldade, a gente falou aqui de algumas possibilidades de melhoria, mas temos que lembrar, o mundo do empreendedorismo, ele pode ser um mundo muito bonito, muito inspirador, mas não é um mundo fácil, não é um mundo onde a gente vai ter, não, eu vou ter gestão do meu tempo, eu vou poder definir quando é que eu tiro férias e tal. A realidade que a gente tem dentro aqui do mundo da CDL, dentro do nosso mercado como um todo, é que não é um mercado onde a gente tem a possibilidade de, às vezes, de ousar de uma forma muito rápida, às vezes de ter ali um momento de folga. Claro que depende de realidades e realidades, mas aqui a gente fala sobre o tamanho do desafio. Poxa, quando a gente vê histórias, a gente estava até hoje mais cedo com uma palestrante, estava conversando há pouco tempo com um amigo, que, poxa, quando você olha para a história dela hoje, fala assim, cara, que sinistro. Mas o passado dela, se você for olhar o detalhe ali do passado, não foi nada próximo do que a gente está vendo hoje. Então, ter isso em mente, ou seja, entender que existe um caminho ali a ser seguido. Tudo isso que eu mostrei, indicadores, gráficos, é muito bacana. É muito... hoje em dia a gente vê, parece fácil, mas não é. A gente sabe que não é. Mas para isso, minha sugestão final aqui é que cada um entenda qual é o seu próximo passo e não o próximo passo da empresa vizinha, para que aos poucos a gente vá aumentando o nível de gestão da nossa empresa inicialmente, poder proporcionar eventos como esse, onde a gente possa divulgar para outras pessoas e fazer com que, no final das contas, né, o nosso país, a nossa economia, possa, com essa base sólida de gestão, de melhoria contínua, de todas as ferramentas que eu falei, a gente possa crescer como a sociedade, né, de uma forma mais geral e termos aí um futuro cada vez mais brilhante. Então, gostaria de agradecer a participação de todo mundo, dizer que eu fico à disposição, né, para que a gente possa trocar mais ideias por aí. E é tudo isso, pessoal. Obrigada pela disponibilidade de todo mundo. Opa, pessoal. Tem enquadrado aqui? Vamos lá, gente. Juntinho já acerta. Essa ou aquela? Estou me sentindo... aqui. Tá chique, né, isso aqui? Não é chiquérrimo. Pessoal, então, a Alessandra quer agradecer demais mesmo, até porque tem uma frase que eu já escutava muito, e quando a gente traz um conteúdo desse, ela fica bem mais explícita, que é quem não mede não gerencia, né? Então, se você não mede seu fluxo de caixa, você não consegue gerenciar, e seu negócio você não consegue gerenciar por tabela. Até teve outra aqui que estava nos comentando, muito boa. Do seu slide, né?
O que mata o empresário é o custo fixo e vaidade. Que vaidade, essa é de matar. Essa aqui foi maravilhosa. Essa aqui é para deixar lá na sala, tipo assim, métricas de vaidade. Essa gostei bastante. Inclusive, temos algumas perguntas. Pelo tempo, eu vou selecionar uma, que aí a gente já vai conseguir ter uma dica clara para o pessoal, tá? Beleza, vamos lá. Então, a primeira aqui, que eu vou fazer quais são as ferramentas, quais ferramentas que, como empreendedor, posso utilizar para a gestão financeira da minha empresa? Custo baixo ou gratuito? Você deu um exemplo de custos pessoais, né? Isso. O Guia Bolso. E aí, você também comentou sobre ERPs, eles estão acessíveis. Tem alguma dessas ferramentas que você podia indicar para o pessoal aqui? Claro, hoje a gente tem ferramentas que têm custos ali de R$ 39, de R$ 59. E gratuitas também temos, né? E como eu falei, a tecnologia ela está muito rápida no mercado, então, às vezes, o Google ele é até mais rápido nesse sentido de trazer uma ferramenta de forma mais fácil, né? Você colocar a ferramenta gratuita financeira, já vai aparecer algumas. Mas uma que a gente escuta muito bem falar no mercado é a ferramenta chamada Zero Paper, que é uma ferramenta onde a gente consegue ter essa informação, alguns desses dados, né? Óbvio, com suas limitações, mas a gente consegue ter aí já uma boa visão, uma boa análise de uma gestão financeira de uma pequena empresa. Pô, legal. Zero Paper, pessoal, que corrijam se eu estiver errado, ele é um ERP. Ele é voltado mais para o financeiro. Legal. Ou seja, galera, então, com Zero Paper, você vai poder medir e gerenciar. Exato. E saber se o custo fixo está subindo ou simplesmente é pura vaidade, né? Exatamente. Perfeito. Pessoal, então, Alessandra, queria agradecer demais aqui em nome da CDL, por todo o conteúdo. Pessoal, também queria agradecer demais a vocês. Estamos encerrando essa palestra e daqui a 15 minutos estamos de volta. Alessandra, muito obrigado. Obrigada a vocês. Tchau, pessoal.